com a nossa retrospectiva de 2024. Vamos continuar agora, voltar lá para o primeiro bloco, retrospectiva do Atlético na temporada. E agora eu quero saber a opinião do nosso colunista Guilherme Frossá. Frossá, um abraço para você. Quais são as suas considerações em relação ao ano do Galo, Frossá? Tudo bem, Seabra? Um abraço para você. Feliz Natal, né, para você, para toda a sua família e para toda a nossa audiência também nesse especial 25 de dezembro. Pois é, temporada maluca do Atlético, né? Acho que dá pra gente começar falando. Foi um ano totalmente atípico do Galo. Um ano em que o Atlético esteve, ao mesmo tempo, muito perto de uma temporada espetacular, caso vencesse as duas Copas, ou até uma das Copas, seria um ano realmente histórico para o clube. E também esteve na reta final da temporada, especialmente no último jogo da temporada, naquele jogo contra o Atlético Paranaense, muito perto de um ano trágico, né? Muito perto de um rebaixamento, né? Os resultados ali naquela última rodada, todos foram ruins para o Atlético, com exceção, claro, da vitória do Galo, que livrou o time desse que seria o segundo rebaixamento de sua história. Vamos recapitular, né, já que a gente está fazendo esse exercício aqui de retrospectiva, lembrar um pouquinho do início do ano, né? O Atlético inicia 2024 mantendo o Filipão, que é bem verdade, teve um segundo semestre interessante na temporada de 2023. Era um time, né, no ano passado que não jogava daquela forma que o atleticano ama, mas que dava resultado. Então era um time um pouco mais defensivo, um pouco mais cauteloso, mas que conseguiu ótimos resultados. Venceu o Flamengo por 3-0 no Maracanã, entre vários resultados interessantíssimos. O Galo, naquela ocasião, terminou o Campeonato Brasileiro com chances matemáticas até a última rodada de título e terminou na terceira posição, vaga direta para a Libertadores, e fazia sentido, sim, manter o Filipão. O ano começa e o início do Filipão no Campeonato Mineiro é muito ruim, né? O Atlético jogava muito mal, fez uma semifinal de campeonato contra o América muito ruim, né, correndo algum risco ali de ficar fora da final do estadual pela primeira vez desde muito tempo, né? O Atlético é finalista do Campeonato Mineiro em todas as edições desde 2007, e ali realmente acendeu um alerta, né, da diretoria, e também a relação do Filipão com a torcida não era das melhores, com a imprensa não era das melhores, havia um clima de tensão ali claramente no ar, né, e o Filipão não demonstrava também tanta vontade, vamos dizer assim, de deixar claro os caminhos que ele tinha para que o time voltasse a jogar bem. Parecia meio acomodado ali nas entrevistas coletivas e também na satisfação que ele passava para o torcedor naquele momento. A diretoria do Atlético opta por encerrar o trabalho do Luiz Felipe Scolari e contrata Gabriel Milito, um treinador até então desconhecido do futebol brasileiro como treinador. Claro, o Milito tem uma carreira como atleta impressionante, zagueiro de Copa do Mundo, zagueiro campeão de Champions League, né, com passagens por vários clubes importantes da Europa. E ele chega muito bem, né? O início do Milito no Atlético é impressionante. Ele estreia já na final do Campeonato Mineiro contra o Cruzeiro, jogo da ida na Arena MRV. O Atlético abre 2-0, depois toma um empate, mas já deu para ver muita coisa diferente. Confesso que eu fiquei surpreso particularmente com a quantidade de mudanças que aquele time apresentou, principalmente considerando que o Milito teve dias para trabalhar antes da estreia dele, justamente numa final, justamente num clássico, num jogo com uma carga de responsabilidade muito grande. Então o início realmente foi impressionante. Ele faz um jogo na Arena interessante, mas com problemas ali no segundo tempo, toma um empate e faz um jogo no Mineirão realmente para deixar o torcedor muito entusiasmado, muito empolgado, porque esse título do Galo, que acabou sendo o pentacampeonato mineiro consecutivo, teve muito a cara do Milito, especialmente por essa final no Mineirão. Acho que o Milito teve uma parcela significativa de responsabilidade, de mérito, portanto, já que deu certo naquele 3-1 no Mineirão. O Atlético sai atrás com aquele gol do Matheus Vital do Cruzeiro. O Mineirão era totalmente favorável, o clima, né, ao time naquele dia mandante, que era o Cruzeiro, porque o Cruzeiro fez melhor campanha, então decidiu em casa tendo só sua torcida, não havia torcida visitante, logo torcida do Galo naquele dia. E o Milito é muito corajoso, mexe no time, deixa o time com um zagueiro só, faz várias alternações táticas, o Scarpa vira lateral e acha não só a virada como o 3-1, o resultado até mais do que suficiente, né, para o Atlético confirmar aí o título, o quinto título, perdão, consecutivo do Galo no Campeonato Mineiro. E ali realmente foi uma impressão muito boa deixada pelo Gabriel Milito. O time começa na Libertadores muito bem também, faz uma ótima primeira fase, né, uma ótima fase de grupos, melhor dizendo, primeira fase para o Galo, né, que já entrou direto nessa fase da competição, ganha todos os jogos, com exceção daquele contra o Peñarol
em Montevidéu, a única derrota, e ali o atleticano já começava, inclusive, a lembrar, né, das coincidências com 2013, porque no ano que o Galo foi campeão da Libertadores também fez uma fase de grupos praticamente perfeita, com uma derrota só, também fora de casa, também na reta final ali da fase de grupos, então realmente ali foi o melhor momento do Atlético, talvez, na temporada, do ponto de vista de desempenho. Era um time que tinha muita variação ofensiva, um time que se pautava muito, né, no forte ataque pelos lados, especialmente com o Guilherme Arana pela esquerda e o Gustavo Scarpa pela direita, e um time que não sofria tanto defensivamente, porque conseguia se impor, empurrar o adversário para trás, criar várias chances e, com isso, construir ótimos resultados. Esse Atlético extremamente ofensivo, extremamente criativo pelos lados do campo, com Scarpa, Arana, Hulk, Paulinho, Zaratio, que naquele momento estava bem fisicamente, jogando e jogando muito bem, pisando na área, não durou muito, né? E o Atlético depois começa a dar uma rateada, especialmente no Campeonato Brasileiro. No meio da temporada, o Atlético vive realmente um momento muito ruim, especialmente na época ali de Copa América, né? Muitos desfalques, dos selecionáveis do Galo que não estavam à disposição, e aí realmente o Atlético passa a jogar muito mal, prova que tem um elenco, ou tinha um elenco, né? Claro que tá todo mundo ainda na expectativa para 2025, mas já que a gente está falando de 24, o Atlético não tinha um elenco com tantas alternativas assim, era um elenco na conta do chá, em algumas posições até sem essa variação mínima necessária, vamos dizer assim, para o treinador ter alternativas. Me lembro que o Atlético fez vários jogos no Campeonato Brasileiro sem nenhum lateral esquerdo de origem, por exemplo, jogando. O Scarpa teve que jogar improvisado por ali várias vezes. O Atlético chegou a jogar sem volante de origem também, alguns jogos. Me lembro do jogo contra o Vitória na Bahia, o Atlético perde por 4-2, né? O Batalha era ao mesmo tempo um zagueiro e um volante, realmente era um problema ali naquela posição. O Atlético se vê obrigado a contratar no meio da temporada, faz algumas contratações que sim, melhoram o aproveitamento do time. Chega o Fausto Vera, que depois de um tempo consegue se encaixar, chega o Lianco, que também depois de um certo tempo consegue se encaixar ali na zaga, na lateral direita do time. O Alonso retoma o posto de titular que ele já ocupou em outras temporadas. O Bernard, é bem verdade, não vingou, o Daverson foi bem, mas o Atlético melhora, é bem verdade, esse elenco pro segundo semestre. Acontece que ali, em função desse miolo de Campeonato Brasileiro muito ruim, né, o Atlético já praticamente deu adeus às grandes ambições na Série A. Né, eu acho que o elenco do Atlético completo seria um elenco para brigar ali na parte de cima da tabela, no mínimo por uma vaga direta na Libertadores, ou na pior das hipóteses, numa vaga para pré-Libertadores. E o tempo ia passando, o Atlético ia acumulando poucos pontos, né? Pouquíssimos pontos aí nesse momento da temporada, e aí aquela conta reversa. Olha, o Atlético está no meio de tabela, faltam tantos pontos, tem que tirar tanto de vantagem, pode virar G7, G8, G9. Era um clima tenso no Brasileiro, mas o desempenho do Atlético nos mata-matas, né, em Copa do Brasil e em Libertadores, iam sustentando o trabalho do Gabriel Milito. O Atlético fez, sim, ótimos jogos no comando do Milito. Cito aqui, por exemplo, o jogo contra o Fluminense, que foi uma partidaça, o jogo da volta, né, das quartas da Libertadores na Arena MRV. O jogo contra o River, jogo da ida da semifinal da Libertadores na Arena, também foi um ótimo jogo. O Milito tinha, sim, alguns bons jogos ali para ele se defender, para defender o trabalho, mas, na minha opinião, o grande problema do Gabriel Milito nessa temporada de 2024 foi não ter conseguido manter um padrão de desempenho desse time por um período maior. A gente lembra que, como eu citei há pouco, ele chegou muito bem, fez ótimas partidas no início dele no Galo, e depois o time deu uma caída, é bem verdade, com desfalques, com problemas físicos, que eu também já citei, mas deu uma caída de desempenho. Me lembro de um jogo muito ruim que o Atlético fez no Campeonato Brasileiro contra o Fluminense, no Mineirão, essa partida, que o Milito vai para a coletiva de imprensa depois do jogo e fala que ali realmente o time vivia um momento muito ruim, era uma crise esportiva, foi o termo que ele usou, e que o Atlético precisava de um restart, precisava começar de novo, achar soluções, e ele muda a forma do time jogar, e o time consegue jogar bem logo depois contra o São Paulo, no Morumbi, no mata-mata da Copa do Brasil. Faz um jogo muito seguro, ganha a partida no Morumbi, que a gente sabe que é muito difícil, com um futebol bem diferente, um time mais defensivo, linha de 4, que foi algo que ele fez pouquíssimas vezes na temporada, pelo menos com bola, e vence o São Paulo no Morumbi. Só que esse modelo também do Milito, mais defensivo, achando uma bola aqui, outra ali, tentando uma transição, tentando uma bola parada, ele também não consegue durar por muito tempo com esse modelo de jogo. O Milito é um treinador essencialmente ofensivo, ofensivista. Então,
Ele fez aquela medida emergencial naquele momento, de um time mais defensivo, até deu certo, mas depois foi tentando devolver aquele padrão mais ofensivo ao time do Galo. E novamente se perdeu, né? O time, como eu disse, teve sim alguns bons jogos, mas infelizmente foram exceção. Eu sou um defensor voraz, assim, de continuidade de trabalho de treinador, mas a reta final do Atlético ficou praticamente impossível defender o trabalho do Milito, porque além dos resultados muito ruins, o time vinha jogando muito mal. E se a gente olhar para 2024 como um todo, o Atlético jogou mais vezes mal do que bem, né? Teve, como eu disse, um início muito bom, teve alguns jogos, né? Houve alguns jogos aqui e ali de bom futebol e houve ótimas campanhas nas competições de mata-mata até as finais. O Atlético teve realmente uma trajetória muito interessante nas duas Copas, ele eliminou os atuais campeões, né? Aqueles que eram os atuais campeões, agora as competições já têm novos campeões, mas eram os campeões São Paulo na Copa do Brasil e Fluminense na Libertadores. O Galo passou pelos dois com autoridade, merecendo passar. Contra o São Paulo, como eu disse, um jogo mais cauteloso em São Paulo, no Morumbi, mas um jogo interessante também na Arena, também mais cauteloso, mas sem sofrer tanto. Contra o Fluminense, uma derrota no Maracanã, com uma estratégia mais defensiva, mas um vareio de bola na Arena, jogando muito bem, ganhou por 2-0, mas merecia ganhar por 4-5. E o Atlético ia caminhando a passos largos aí para as finais das competições e chegou, né? Chegou nas finais ali de Copa do Brasil e de Libertadores, num momento em que o brasileiro realmente era muito ruim, o time não conseguia se encontrar no Campeonato Brasileiro, mas a explicação lógica estava ali na cabeça, imagino que do Milito e do torcedor. Olha, esse elenco não é suficiente para jogar 3 competições, e não era realmente. É um elenco enxuto e é um elenco que está priorizando as Copas, até do ponto de vista psicológico. A gente via nas partidas do Campeonato Brasileiro um time que não tinha o mesmo nível de concentração, de foco, de atenção que apresentava nas Copas. Só que isso tem um preço muito caro. É o famoso all-in, né? Que seria ali do poker, você depositar todas as suas expectativas e fichas em uma competição, nesse caso em duas, a Copa do Brasil e a Libertadores, e deixar o brasileiro de lado. Foi o que o Atlético fez, algo até admitido pelo próprio Milito na coletiva lá em Buenos Aires, antes da final da Libertadores. Ele fala, né, que depois do jogo da semifinal contra o River, da Libertadores, também no Monumental de Núñez, os jogadores do Atlético meio que ficaram em Buenos Aires, do ponto de vista mental, né? Ele faz essa analogia ali, que os jogadores do Atlético ficaram lá. Então o Atlético não conseguiu ter o mesmo nível de desempenho nas partidas depois da semifinal da Libertadores, nem no Brasileiro, que já vinha mal antes da semifinal contra o River, e infelizmente nem na Copa do Brasil, porque teve uma final para disputar dias depois daquela semifinal interessante contra o River na Argentina. O Atlético enfrenta o Flamengo no Maracanã pela grande decisão da Copa do Brasil, num jogo muito ruim. E ali, praticamente no primeiro tempo daquela partida no Maracanã, o resultado da Copa do Brasil é decretado, na minha opinião. O Flamengo entra mais ligado, mais atento, o Atlético erra em situações de jogo que não pode errar num jogo desse tamanho, e o Flamengo, com os bons jogadores que tem e com o time organizado que já tinha naquele momento com o Felipe Luiz, consegue abrir uma ótima vantagem, chega a abrir 3-0 na partida. Depois o Atlético faz aquele gol no finalzinho com o Allan Kardec, mantendo alguma esperança para o jogo da volta, mas realmente para o jogo da volta teve que se apegar ali na mística, na história do eu acredito, no passado contra o Flamengo, 2014, as boas memórias, que não foram suficientes, porque o Flamengo fez um jogo correto, ótimo trabalho do Felipe Luiz na reta final da temporada do time carioca, e foi merecedor da conquista da Copa do Brasil. E ali, esse sinal de alerta que já estava muito grande, pensando no resultado final da temporada do Atlético, ele fica ainda maior, porque se o Atlético tinha naquele momento, antes da final da Copa do Brasil, 2 possibilidades de salvar a temporada, já que o brasileiro realmente já era carta fora do baralho, já não tinha mais chance de título, vaga na Libertadores já estava cada vez mais difícil, o Atlético passa a ter um único caminho, que seria a disputa da final da Libertadores, só que enfrentou o maior time do Brasil na temporada, pensando em desempenho, que foi o Botafogo, né? Os deuses do futebol até deram uma chance a mais para o Galo, ou tentaram ali equilibrar as forças da final com aquela expulsão com segundos ali do Gregori, algo que provavelmente nunca mais vai acontecer na história das finais de Libertadores, um jogador expulso com segundos de partida num jogo desse tamanho, uma final única. E mais uma vez, infelizmente, ao meu ver, o Milito erra naquele jogo ao não entregar algo diferente, né, do ponto de vista tático. Depois da expulsão, o Botafogo consegue, né, segurar o ímpeto do Atlético, mesmo tendo um jogador a menos, e com um time com muito mais confiança, com muito mais ânimo e com mais futebol também,
consegue chegar aos gols e vence de forma muito merecida, muito justa. O Atlético não tem nada para reclamar dessas finais. É bem verdade que houve um lance ali na final, no Monumental de Núñez, de um pênalti no Daverson. Na minha opinião foi pênalti, mas no cômputo geral da final foi justa a vitória do Botafogo, não há o que lamentar nesse sentido. E aí, realmente, né, o que eu disse na abertura aqui do meu comentário, que o Atlético esteve muito perto de um ano histórico. Se o Atlético vence as duas Copas, por exemplo, né, e esteve perto disso, é bem verdade, seria talvez o maior ano da história do clube, com título mineiro, Copa do Brasil e Libertadores. 2021 foi espetacular, mas a Tríplice Coroa foi com o Mineiro, Brasileiro e Copa do Brasil. Não teve uma competição internacional. Então o Atlético esteve aí a 3 jogos de ter a melhor temporada da sua história. Né? E depois dos reveses aí nas finais, aí realmente foi para a reta final do Brasileiro numa situação já desesperadora, porque matematicamente o rebaixamento ainda era possível. Eu confesso, Seabra e amigos que estão nos ouvindo, que lá no meio da temporada, quando o Atlético estava ali caminhando para as finais das Copas, muita gente me perguntava, pô, Frossar, atenção nesse brasileiro, o Atlético ainda não fez 45 pontos, ainda tem chance de cair. Em momento algum eu acreditei nessa possibilidade, porque eu olhava para a tabela e falava, pô, não é possível que o Atlético não vai conseguir aqui mais 3, 5 pontos para livrar matematicamente do rebaixamento. Eu ainda acredito numa vaga ali para pré-Libertadores, ou no mínimo, na pior das hipóteses, uma Sul-Americana, mas rebaixamento não. Só que o Atlético sai totalmente perdido da final da Libertadores, né, nas cordas realmente, do ponto de vista físico, psicológico e de desempenho técnico também. Faz jogos muito ruins na sequência da final da Libertadores e aí chega para essa partida contra o Atlético Paranaense de forma melancólica na Arena MRV, sem torcida. Eu estava lá e foi um dos jogos com o clima mais pesado que eu já frequentei, que eu já estive em toda a minha vida, trabalhando com futebol há quase 10 anos aí. Sem dúvida nenhuma, foi um dos jogos mais tensos, assim, pensando no clima mesmo. O clima no rosto de todo mundo, as pessoas do clube, jornalistas, né, torcedores não tinham, mas jogadores também, a gente via que era um clima de muita tensão. E o Atlético realmente, né, como eu disse, só escapou do rebaixamento porque venceu aquela partida, porque esteve muito perto, né, de cair para a Série B. Então, um ano que dá pra gente dizer a expressão com tranquilidade aqui do céu ao inferno, né, um ano que teve uma expectativa muito grande e uma proximidade, é bem verdade, de um fim de temporada espetacular, histórico, e que terminou de uma forma muito frustrante. E a queda do Gabriel Milito, na minha opinião, né, depois da final da Libertadores ali, dos resultados muito ruins no Campeonato Brasileiro, né, o Lucas Gonçalves foi quem comandou o Galo nesse jogo contra o Atlético Paranaense, vitória por 1-0 na Arena. A queda, ela faz sentido, né, uma pena, porque o Milito, no início do trabalho, deixou ótimas impressões e parecia ou aparentou ser um treinador mais equilibrado do que os argentinos que passaram no Galo antes dele. Jorge Sampaoli, Eduardo Cudê eram treinadores mais explosivos. O Milito tinha ideias de jogo muito interessantes e que dialogam com a história do Atlético, um time mais propositivo, mais ofensivo, e criou uma identificação muito grande com o torcedor no início da passagem. Mas, infelizmente, não há treinador no mundo que resista a 2 derrotas em finais da forma como foram, principalmente numa sequência de 12 partidas sem vitória e sem jogar nada, né? O Atlético realmente fez uma reta final de temporada muito ruim e, infelizmente, culminou na perda dos 2 títulos e na saída do Gabriel Milito. Vejo a temporada do Galo dessa forma, Seabra, do céu ao inferno e com a queda de treinador no fim do ano que se justifica. Isso aí, Frossar. Obrigado, Frossar. Fez aí um apanhadão da temporada 2024 do Atlético, né? Muitos fatos e muita opinião também. Um abraço pra você, Feliz Natal também pra você, pra família toda. Estaremos juntos aí pela frente. Estaremos juntos com certeza. Grande abraço a toda a nossa audiência. Feliz Natal e boas festas. Valeu, Frossar. Um abraço pra você também.